Meus queridos, a gente sabe que não há vida sem Jesus. Todos nós sabemos que Jesus deve ser o centro da nossa vida. Não há como a gente buscar outros caminhos, outros remédios, outras respostas, outras soluções. Só Jesus, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Às vezes a gente diz que esses tempos são difíceis, mas é porque esses são os nossos tempos, né? A gente há pouco estava falando aqui sobre a perseguição da igreja. Pessoas que viveram antes de nós enfrentaram situações muito delicadas, foram muito perseguidas. Eu estive uma vez lá no Coliseu, lá em Roma, e eu fiquei olhando para o Coliseu. Quando canto essa canção, fico me lembrando quantos cristãos foram sacrificados ali naquele lugar. Hoje é apenas um ponto turístico, mas muitos cristãos perderam a vida ali no Coliseu. E nós temos que dar muitas graças a Deus, porque nós somos uma igreja livre. Nós temos liberdade para falar de Jesus, temos liberdade para viver a nossa fé. E é isso que nós não queremos perder, né? Mas é tão importante a gente ter Jesus perto da gente. E você quer saber, nós cometemos um grande erro, porque as promessas que se relacionam a Jesus na nossa vida são promessas abrangentes demais. Tudo que está prometido na palavra é muito grande para nós e alcança todas as áreas da nossa vida. Nós temos promessas do Senhor que são poderosas demais. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós recebemos de Deus na proporção em que nós damos para Deus. Ou seja, nós muitas vezes limitamos o mover do Senhor. Uma coisa que sempre me incomodou é que eu pego a Bíblia Sagrada e vejo no passado homens como nós, homens como você, mulheres, já que a maioria aqui é mulher, mulheres como você, como Débora, por exemplo, mulheres que foram tremendamente usadas por Deus, homens que foram tremendamente usados por Deus. Eles falavam e as coisas aconteciam. Homens normais como você, como eu, pessoas normais como nós hoje somos seres humanos normais. Eles oravam e descia fogo do céu. Eles foram lançados em fornalhas de fogo ardente e nem as suas roupas foram chamuscadas. Foram julgados para os leões e os leões não os devoraram. Tantas coisas aconteceram no passado. Você vê Pedro e João iam passando a porta do templo, estava lá um coxo. O coxo estendeu as mãos pedindo uma esmola, e ele disse: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus, levanta-te. E ele levantou. E muitas vezes a gente vive um evangelho muito limitado. E não foi Deus quem mudou, que a Bíblia diz que Deus não muda nunca, não há sombra de variação em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que mudou foi a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Foi isso que mudou. Nós é que deixamos de ser mais profundos. Na medida em que o tempo vai passando, a gente vai se vendo enrolado com tanta coisa, e vive com o telefone na mão, e a gente vive resolvendo tantas coisas, e a gente deixa de fazer o que os antigos fizeram. Muitas vezes a gente vê, eu me lembro quando, há alguns anos atrás, as pessoas viajavam distâncias enormes de bicicleta para irem aos cultos. Pessoas andavam, caminhavam, isso ainda acontece no interior.
você vê famílias caminhando quilômetros e quilômetros a pé para irem aos cultos. A verdade é que nós estamos nos mantendo na superfície. Nós amamos Jesus, você ama Jesus, você está aqui hoje, você está aqui adorando ao Senhor, você sabe que depende do Senhor Jesus, mas será que Ele tem de fato prioridade na sua vida? Será que o relacionamento que você tem com Jesus é o mesmo relacionamento que os cristãos da era primitiva lá tiveram? Será que nós estamos orando como deveríamos orar, nos entregando como deveríamos nos entregar, vivendo essa fé intensamente como no passado as pessoas viveram? Ou estamos, sem perceber, nos tornando simplesmente religiosos? Porque foi o que o diabo fez durante muito tempo, desde que Constantino, o imperador Constantino, assumiu o trono em Roma e acabou legalizando a igreja se desvirtuou. A igreja que antes ia para a rua, que fazia acontecer, que buscava, que era presa, era castigada, era chicoteada por Jesus, mas não cessava de pregar, virou religiosa. Sentou nos templos, ficou ouvindo, fazendo o sinal da cruz, e deixou de ser intensa. Quando se trata de fé, a intensidade é tremendamente importante. E o que a gente percebe é que muitas vezes a gente vê na própria vida, dentro de casa, na família, nas nossas finanças, na nossa saúde, a gente vê nas diferentes áreas da nossa vida a maneira superficial como a gente se relaciona com Jesus. E aí a gente recebe muito pouco, não por causa do Senhor, mas por causa de nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em alguns lugares por causa da incredulidade das pessoas. Ou seja, o mover de Deus ficou restrito, limitado por causa da incredulidade das pessoas. E a pergunta que eu faço, será que hoje nós também não estamos limitando o poder de Deus? Será que não estamos sendo muito superficiais? Será que não estamos orando pouco, clamando pouco, buscando pouco, nos comprometendo pouco, vivendo pouco a nossa fé? E o título da mensagem de hoje é este: estar onde Ele está, ou seja, manter-nos próximos do Senhor Jesus. Eu creio que esta é uma deficiência da igreja moderna, e no que depender de mim, certamente eu vou trabalhar muito para mudar isso, porque nós precisamos estar mais arraigados, mais firmes, mais mergulhados, mais integrados. E eu quero ler com vocês o que está em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Aqui fala sobre a tempestade que aconteceu no Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele tem 21 quilômetros por 14. Ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é rodeado de montanhas. Por causa disso, acontece ali um efeito estufa. Um ar quente fica preso ali sobre o Mar da Galileia. E de repente vem o ar quente do deserto e se choca com o ar frio do norte, do Monte Hermon, que é gelo. E aí provoca uma tempestade ali no Mar da Galileia. E aconteceu isso nesse dia. Vamos ler. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Olha só a pergunta de Jesus: por que vocês estão com medo? Não era para estar com medo. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, houve ali uma tempestade, as ondas estavam entrando no mar, no barco. Os discípulos se amedrontaram, se assustaram. Jesus se mostrou indignado porque eles estavam sem fé, estavam assustados. Na concepção de Jesus não era para eles estarem assustados, porque eles tinham poder e autoridade para fazer aquilo que Jesus fez, para determinar que as ondas cessassem, que os ventos cessassem. Mas o que eu quero dizer é que naquele momento de tempestade, Jesus estava no barco. Diga comigo: Jesus estava no barco. Toda vez que você estiver no meio de uma tempestade, ora, como é bom saber que Jesus está no barco. E aí eu volto nas primeiras palavras que eu disse aqui nesta manhã. Será que nós mantemos Jesus perto da gente o suficiente para que nessas horas a gente tenha segurança de contar com Jesus? Jesus estava no barco, Jesus estava ali. Na hora em que foi necessária uma intervenção de Jesus, Jesus estava ali. Muitas vezes a gente vê a pessoa estar na igreja, ela está firme na igreja, ela vem aos cultos, mas ela sai daqui no domingo, vai para casa e acabou-se. É uma semana sem ter contato com Jesus, sem ter intimidade com Jesus, sem trazer Jesus para perto, sem viver experiências fortes com Jesus. Os problemas vão nos chamando, a gente vai sendo atraído para resolver uma coisa e outra, e os dias vão passando, e a gente vai deixando Jesus de lado, até o próximo domingo, quando chega a hora de voltar para a igreja, ou até acontecer algum fato que nos faça lembrar da nossa total dependência do Senhor Jesus. Que coisa legal, a tempestade veio, mas Jesus estava ali. Quantas e quantas vezes as tempestades vêm e você está tão distante de Jesus que você não tem nem coragem de falar com Ele. Às vezes as tempestades vêm, você grita por Jesus, mas você mesmo colocou Jesus tão longe que você tem dúvidas se Jesus está te ouvindo ou não. Você não tem certeza se Ele está ao alcance da sua voz, porque você colocou Ele lá longe. Porque você não ora, você não busca, você não tem intimidade. E muitas vezes você diz: mas eu estou fraco, mas o que você está fazendo para mudar isso? É como um sinal de Wi-Fi. Em algum lugar aqui tem algumas anteninhas aí, mandando um sinal de Wi-Fi. Quanto mais distante do sinal, mais vai ficando fraco, mais você vai tendo dificuldade em receber aquele sinal. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente vai se deixando distanciar daquele que na hora H é que vai nos socorrer. Naquela tempestade Jesus estava ali. Tem uma cidade lá em Israel que eu gosto muito de ir, ela se chama Naim. E diz a Bíblia Sagrada que certa vez uma mulher viúva que tinha um só filho, perdeu o filho morreu. E ela estava arrasada, não é para menos, porque era o único filho, ela já era viúva, estava sozinha. Colocaram o garoto lá na urna, no caixão, no esquife, e saíram andando para levar para o cemitério. Mas quem é que estava no caminho? Jesus. Você pode glorificar a Deus? Quando Jesus está no caminho, as coisas mudam, né?
E aí Jesus, olhando para aquela mulher, viu o sofrimento dela, e aí Jesus mandou parar o cortejo. Jesus mandou parar o cortejo. Jesus disse: vamos parar por aqui. Aquele cortejo era um cortejo triste, que refletia toda a amargura, toda a tristeza, toda a dor daquela mulher. A mulher havia perdido a única coisa que ela tinha, porque ela já era viúva, já tinha perdido o marido, agora perdera o seu único filho. Ela estava com o coração dilacerado. E quantas vezes nós também estamos assim, caminhando como se fosse num cortejo fúnebre, estamos amargurados, estamos chateados, e as pessoas que estão do nosso lado nem conseguem dimensionar, nem conseguem mensurar o tamanho da nossa tristeza, da nossa dor, porque cada um carrega também as suas próprias dores. E você está ali caminhando, e de repente o Senhor Jesus para o cortejo. Eu vou dizer uma coisa para você: recebe essa palavra e não se esqueça disso. Talvez você esteja num cortejo fúnebre, talvez você esteja carregando um peso tão grande sobre os teus ombros, você está triste, está machucado, ferido, você está sem forças para continuar, sentindo aquela tristeza que a mulher viúva sentia. Mas Jesus parou aquele cortejo. Ele para esse tipo de cortejo, Ele gosta de parar esse tipo de cortejo. E Ele está me mandando dizer para você: eu sou o teu Deus, eu paro o cortejo, eu acabo com a tua tristeza, eu acabo com a tua angústia. E Jesus estava ali. Diga comigo: Jesus estava em Naim. E se Ele não estivesse ali, meu Deus do céu? E se Jesus não estivesse ali, por onde estava passando aquele cortejo? A mulher tinha ficado viúva, tinha ficado sozinha, tinha perdido mesmo o filho. Você entende o que é estar sem Jesus? Se você estiver no lugar onde não está Jesus, você está perdido. Uma vez a sogra de Pedro estava com febre. Ora, se havia febre, havia uma infecção. E era lá no meio do mato, lá na beira do mar da Galileia, um vilarejo desse tamanhozinho, que não tinha nada. Não tinha droga raia aqui na frente. Não tinha médico. A mulher estava com febre, ou seja, tinha alguma infecção. Mas Jesus estava lá dentro da casa de Pedro. E Jesus curou a sogra dele. Dizem que é por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes depois, né? Foi curar a sogra dele. Brincadeira, gente. Tem sogra que é gente boa, né? Você está entendendo? Jesus estava lá na casa de Pedro. Jesus tem que estar na sua vida. Jesus tem que estar na sua casa. Jesus tem que estar na sua família. Jesus tem que estar nos seus negócios. Jesus tem que estar nos seus relacionamentos. Jesus tem que estar nas suas amizades. Jesus tem que estar presente quando você está dentro do metrô, quando você pega o trem, quando você pega o ônibus. Você tem que trazer Jesus para perto, porque se algo acontecer e Jesus estiver perto, então Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai parar o esquife, Ele vai ressuscitar o menino, Ele vai curar a febre, Ele vai chegar com providência. Diga glória a Deus, diga louvado seja o Senhor Jesus. Toda vez que você vê Jesus num lugar, vai acontecer algo bom. Uma vez, o cego Bartimeu estava na porta da cidade de Jericó. Não se sabe quanto tempo ele estava ali. Aí Jesus passou por lá. E aí Bartimeu começou a gritar: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia. Ele já tinha escutado falar dos milagres que Jesus vinha fazendo. E aí o que aconteceu? Jesus parou para Bartimeu. Diga comigo: Jesus parou para Bartimeu. Fala para quem está do teu lado aí: Jesus parou para Bartimeu. Conta para essa pessoa quem era Bartimeu. Bartimeu era um homem que ninguém queria parar para dar ouvidos para ele. Ele era um mendigo, um pedinte.
Ele ficava ali na porta da cidade, perturbando todo mundo, pedindo dinheiro, porque ele não podia trabalhar. Naquela época, um cego não tinha as facilidades que tem hoje. E ele não conseguia trabalhar. Então ele ficava ali na porta da cidade, pedindo dinheiro para todo mundo. Ninguém queria dar ouvidos a Bartimeu. Sabe o que fizeram quando Bartimeu começou a pedir ajuda? Falaram para Bartimeu: cala a boca, rapaz, tu está incomodando o mestre, rapaz. Fala para quem está aí perto. Mas Jesus parou para aquele homem. Jesus estava em Jericó. Diga comigo: Jesus estava em Jericó. Naquele dia Jesus estava em Jericó. Pode ser que muitos outros dias ninguém nem desse a mínima para aquele homem, ninguém estava nem aí para aquele homem. Era um mendigo, chato, pedindo esmola, pedindo dinheiro para todo mundo. Mas naquele dia o Rei dos Reis estava em Jericó. E o Rei dos Reis, Yeshua HaMashiach, parou para Bartimeu. Ele parou para o cara. Eu quero dizer para você que muitas vezes você se sente tão pequenininho ou pequenininha. Às vezes você pensa assim: não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu sou muito pequenininha. Eu sou muito pequeno. Eu não sou digno. Deus não está nem aí para mim. Eu faço tudo errado. Sabe? Deus não está nem aí para mim. Pois saiba que eu estou sendo um profeta de Deus para te dizer: Jesus parou para você. Diga agora: Jesus parou para mim. Jesus estava em Jericó. Diga glória a Deus. Onde Jesus está, o mal tem que sair. Onde Jesus está, a tristeza vai embora. Onde há luz não há. Qual a melhor maneira de você acabar com as trevas da sua vida? Acendendo a luz. A luz é Jesus. Amém? Você consegue entender? Às vezes existem coisas que são tão importantes, tão preciosas, e a gente não dá o devido valor a elas. A gente não para buscar. Ora, se a coisa é muito importante, por que eu não me dedico mais tempo a isso? Por que eu sou tão negligente com relação a isso? Por quê? Por que eu deixo tanto a desejar, né? Se Jesus é tão importante. Uma vez, tinha um amigo de Jesus, o nome dele era Lázaro, e ele começou a passar mal. Aí as irmãs dele mandaram chamar Jesus. Só que Jesus estava lá na labuta dele, no trabalho dele lá, pregando a palavra. E ele continuou pregando a palavra. Lázaro morreu. Diga comigo: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Morreu. Lázaro morreu. Aí sepultaram Lázaro. Botaram Lázaro no túmulo lá. E Lázaro era tão querido que as pessoas ficavam na porta do túmulo chorando. 1 dia, 2 dias, 3 dias chorando, 4 dias chorando a morte de Lázaro. Aí de repente alguém gritou: o mestre está vindo, Jesus está chegando. E naturalmente alguém pensou: mas agora Lázaro já está morto, a gente mandou chamar ele há muito tempo, agora que ele vem? Lázaro já está há 4 dias sepultado. Quando Jesus chegou, sabe o que a irmã do morto falou para ele? Você sabe o que a irmã do morto falou para ele? A irmã do morto falou assim: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A irmã do morto sabia que se Jesus estivesse ali, teria feito a diferença. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas coisas ruins, quantos Lázaros da sua vida, de repente não teriam morrido, se Jesus estivesse do teu lado? Se realmente você estivesse colocando Jesus perto de você. Quantas desgraças teriam sido evitadas?
Quantas coisas poderiam ter sido evitadas, coisas ruins que te afetaram, que afetaram a tua casa, que mexeram com a tua estrutura, quantas coisas podiam ter sido evitadas, mas na hora H você estava fraco na fé. Por que você estava fraco na fé? Porque você não está levando a sério. Jesus é apenas algo paralelo na sua vida, é algo que você põe do lado assim, vai caminhando. Eu amo Jesus, nossa, como eu amo Jesus, mas Jesus está caminhando ali. É uma coisa gostosa que você tem, é um sorvete de baunilha. Jesus é muito mais do que isso, Ele quer ser muito mais do que isso, Ele quer mais de você. Aí disseram para Jesus: Jesus, se tu estivesses aqui, o teu amigo lá, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Quanta coisa poderia ser diferente se a gente estivesse mais próximo de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nem tudo está perdido. A gente tem uma boa notícia, né? Quando a irmã do morto disse: Senhor, já é de 4 dias, como quem diz, não tem mais jeito. O que Jesus respondeu? Olha, eu te tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Amém? E por que essa palavra está aqui? Porque Jesus queria que eu pregasse ela para você. E eu estou dizendo para você, olha, talvez você esteja abatido, sofrido, problemático, talvez você esteja desanimado, desmotivado, talvez você esteja enfrentando muitas pelejas na sua vida, e de repente a sensação que você tem é de que Lázaro já morreu. Lázaro já morreu, essa situação já acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais conserto, não tem mais jeito. E eu pergunto, o que não tem jeito? Quando Deus age, ninguém pode impedir. Diga comigo, quando Deus age, ninguém pode impedir. Diga de novo, levanta a sua mão e profetiza isso. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. E foi o que Jesus disse para aquela mulher: Marta, eu não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? E aí Jesus olhou para o túmulo de Lázaro, ele fica bem próximo atrás do Getsêmani, ali, dando a volta ali pelo Monte das Oliveiras, a parte de trás do Monte das Oliveiras. Aí Jesus olhou para aquele túmulo, todo mundo ali, Jesus disse o quê? Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. Diga com fé, glória a Deus. Porque Jesus estava lá. Diga, Jesus estava lá. Jesus tem que estar perto de você, meu irmão. Você tem que trazer Jesus para dentro da sua vida. Você tem que trazer Jesus para todas as áreas da sua vida. Você não pode passar um dia sem reunir a sua família para orar dentro da sua casa. Você não pode passar um dia sem orar para abençoar seus filhos. A gente faz tudo errado. Essa é a verdade. A gente vive num corre-corre frenético, uma coisa que, nos absorve. Tudo deu errado, porque Jesus não estava lá. Se Jesus estivesse lá, a tempestade teria sido acalmada, o morto teria ressuscitado, o garoto lá teria sido ressuscitado lá em Naim. Deus ele faz as coisas acontecerem. Diga para quem está aí perto, Deus faz as coisas acontecerem. Agindo Deus, quem o impedirá? Então, se a gente tem que fazer alguma coisa para estreitar essa relação, para trazer Jesus para perto, então a gente tem que fazer. Se você tem que orar mais, então ore mais. Se você tem que se santificar mais, se santifique mais. Se você tem que abrir mão de alguma coisa, então renunciar, então renuncie. Se você tem que perdoar alguém, tem gente que fica assim, mas eu não vou perdoar, eu não consigo. Aí Jesus está lá longe e você está aqui. Jesus está assim, cara, eu te perdoo quantas vezes você quer. Quantas vezes você erra, eu te perdoo. Eu te perdoo, você vai lá e faz a mesma burrada, e eu te perdoo de novo, e depois eu perdoo outra vez, e depois eu vou lá e perdoo de novo. Agora eu te mando perdoar e você não quer perdoar?
Aí você fica longe de Jesus porque você não quer, por um capricho, por uma coisa, você não quer ceder e está abrindo mão de algo tão precioso que é a bênção, a presença do Senhor dentro do seu barco, dentro da sua casa, na sua vida. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Se tem que servir, então sirva. Se tem que se humilhar, se humilha. Se tem que se submeter, se submeta. Se você tem que estar mais presente, que esteja mais presente. Tem que colocar Jesus como primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ter um lugar de honra. Ele tem que estar onde você está. Ele precisa estar do teu lado. Essa semana eu estive lá no hospital para visitar a nossa querida pastora Vasti, né? Aí cheguei lá, entrei no CTI, cheio de gente lá doente, pessoa aquele semblante e tal. Aí eu pensei cá com os meus botões, eu disse: como é bom ter Jesus perto da gente nessas horas. Como é bom saber que Jesus está do nosso lado. Você consegue compreender? Eu gostaria de esticar muito mais essa palavra, mas eu não tenho tempo suficiente, tá? Eu só quero dizer uma coisa para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem noção do que Deus quer fazer na sua vida? Você tem noção do que Deus ainda quer fazer na sua vida? Será que Deus já fez tudo o que Ele gostaria de fazer? Será que você chegou no limite? Acabou? Não tem mais nada para usufruir? Será que Deus não quer te usar para alguma coisa que só você pode fazer? Você imagina quantas coisas que são propósito de Deus podem deixar de se cumprir por causa da sua omissão? Até quando você vai ficar: eu estou fraco, parece uma galinha da Angola, não muda o disco. Até quando você vai ficar dizendo: mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim. Gente, cristianismo é quebrantamento de coração. Cristianismo é você rasgar o coração. Ser discípulo de Jesus é você negar-se a si mesmo, é você tomar a tua cruz e seguir Jesus. Quem recebe essa palavra? O Senhor está me usando nesta manhã para dizer: olha, o que eu tenho para fazer na sua vida é grande demais. Uma vez, um bando de discípulos abandonou Jesus, quando Jesus disse: olha, quem quer me seguir tem que largar tudo. Chegou um cara lá e disse assim: deixa eu sepultar meu pai. Ele: deixa os mortos sepultarem seus mortos, me segue. Jesus disse: olha, quem amar seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar mais a sua família, mais seus irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Você quer me seguir? Larga tudo e vem. Larga tudo e vem. Teve uma turminha que abandonou Jesus, largou, olhou para trás, porque não queria pagar o preço. Aí Jesus virou para os que ficaram lá, para Pedro, os discípulos, os que ficaram, né? E aí, vocês também não vão embora, não? Aí eles disseram: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida. Aleluia! Eles entenderam que não há caminho sem Jesus. Meu irmão, recebe essa palavra. Há fogo de Deus aqui nesse lugar. O Senhor está te chamando para viver algo novo. A hora que você entender isso, não vai ter mais limite para você. Os teus inimigos cairão por terra. Se tem que mudar a cabeça de alguém, Deus vai mudar. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Ele é Deus, diga glória a Deus. Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quiser fazer. Ele dá ordens aos seus anjos para te cercarem, para mudar o que tiver que mudar. E Ele vai fazer.
Pastor Felipe estava falando sobre os propósitos que Deus tem colocado no nosso coração com relação à igreja. Deus tem colocado propósitos maravilhosos, grandes. E esses propósitos não vão, de maneira nenhuma, se cumprir, se não for através de nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Então não depende de ninguém, depende do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo quer usar você, e o Espírito Santo te dotou de dons, o Espírito Santo te deu habilidades, o Espírito Santo está convocando você como igreja para servir ao reino. Você não está entendendo, você não está aqui porque hoje eu vou lá porque é aniversário do bispo, eu gosto dele, ele é bacaninha, né? Eu vou lá dar um abraço nele. É muito mais do que isso. Diga, é muito mais do que isso. Eu sou apenas o servo que estou aqui. Você está aqui porque Deus tem propósitos na sua vida. Você está aqui porque cadeias precisam ser quebradas. Cadeias espirituais precisam ser quebradas. Vidas serão salvas através de você. Sua família, para ser abençoada, depende de você. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Mas você tem que trazer Jesus para perto. Jesus tem que estar pertinho de você. Tem que ter mais intimidade com Jesus. Às vezes você fica tentando, você diz assim, eu estou cansado, muito cansado, muito cansado. Eu estou abatido, estou muito cansado mesmo. Por que você está cansado? Você está igual um machado sem corte, sem fio. O machado sem fio, você tem que bater forte para poder cortar a lenha. A Bíblia Sagrada diz que a melhor coisa que você tem que fazer é afiar o machado. E o que é afiar machado? É você orar, é você trazer Jesus para perto de você, é você trazer Jesus para os teus relacionamentos, você trazer Jesus para os teus negócios, para as tuas finanças. Quando você sai do seu lugar, traz aqui o seu dízimo, o dízimo do Senhor. Quando você traz aqui o seu legado, a sua oferta. Quando você tira parte daquilo que Deus tem te dado, porque você sabe que é Deus que te dá. Porque quando Deus virar as costas para você, só um segundinho assim, o mundo desaba sobre a tua cabeça. Quando você faz isso, você está participando de algo grande. Quando você faz isso, você está colocando Jesus nas suas finanças. Você consegue entender? Quando você ora, quando você acorda e ora, quando você ora durante o dia, quando você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, todo. Bota a mão no coração assim, ó. Todo, o coração tem que estar todo na mão do Senhor Jesus. O que Deus quer para você é grande demais. Diga para quem está aí do teu lado, é grande demais. É grande demais. O que Deus quer para você é grande demais. Você que está me ouvindo em casa, o que Deus quer para você é grande demais. É uma palavra dele e coisas vão acontecer assim que você vai se surpreender. Amém? O que tem que mudar na sua vida? Jesus muda, não tem nada que seja impossível para Ele. Ele para o esquife, Ele ressuscita o morto, Ele manda Lázaro vir para fora. Ele faz o que Ele quiser fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Grande El Shaddai. Amém?